Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É maravilhoso porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E a Bíblia, Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 3, ele fala para Nicodemos: você não pode ver o reino dos céus se você não nascer de novo. Por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus em Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não compreende? Porque parece loucura para ele. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para ele entender isso, ele precisa, primeiramente, o ser humano, a criatura humana, reconhecer que ele está perdido, que ele está morto em delitos e pecados, que ele não tem comunhão com Deus, que ele não tem relacionamento com Deus, porque ele desconhece a verdade. E Paulo deixa bem claro: o que eu sei, o que eu aprendi, eu não recebi de homem nenhum. E nenhum de nós aprendemos de homem nenhum, porque quem nos ensina a palavra é o próprio Deus. 2 Coríntios fala que se o nosso evangelho está encoberto e as pessoas não compreendem, ela está encoberta para os que se perdem. Por quê? Porque o Deus do século, porque a Bíblia fala que o mundo todo, esse mundo que nós estamos vivendo, é um mundo de iniquidade, é um mundo de trevas, onde o Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos. E o homem sem Deus, ele não pode entender as coisas de Deus. E por ele não entender, ele fica perdido. E a palavra de Deus fala isso, né? No livro de João, capítulo 8, no verso 47, o Senhor Jesus diz assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vós não os escutais porque não sois de Deus. Então, quem é de Deus, escuta e aprende. E quem não é, não escuta. E a Bíblia deixa bem claro: nós erramos, o ser humano erra, por falta de conhecimento de Deus. Por que a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? E Jesus diz: eu sou a verdade. Então, o que o ser humano ele precisa entender, e ele precisa saber, que para ele entender as coisas do mundo, aquilo que a palavra de Deus diz, ele precisa ter o conhecimento, ele tem que ter o conhecimento de Jesus. Por exemplo, nós estamos no ano 2020, né? Essa é sempre a nossa fala, sempre que a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente fala: olha, nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Jesus veio na Terra com esta missão de buscar e de salvar o que se havia perdido. E Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Quem não é ovelha não segue, porque não é ovelha dele, não conhece a Deus. É interessante, né, que, por exemplo, eu dou aula no Instituto Bíblico sobre, vocês já tiveram aula comigo, vocês todos, né, sobre seitas e heresias. E a aula de seitas e heresias, eu sempre digo que, e as pessoas dizem assim: só vocês estão certos? Está todo mundo errado? Eu disse: não, quem está certo é Deus. A palavra de Deus está certa. Só tem um caminho. Só existe uma verdade, né? E a Bíblia diz assim: há um só Senhor, há um só Salvador, há um só Espírito, há uma só fé, há um só corpo. Então, Deus não é Deus de confusão. Para mim entender isso, para as pessoas entenderem isso, ela precisa aceitar o plano de Deus. Vocês lembram desse desenho meu aqui, não lembram? Lembra dele? Vocês lembram disso? Vocês lembram, todos vocês lembram, né? Vocês foram meus alunos. Eu acho interessante que
a palavra de Deus ela é muito clara. Nós só vamos entender a palavra de Deus, e eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Vamos ler alguns versículos que falam sobre conhecer a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: mas nós, ninguém conhece a Deus a não ser Deus. Ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Mas diz aqui, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Lembra do desenho, para você entender. Esse desenho que eu fiz aqui, para você entender ele, e você sabe o que ele quer dizer. Olha que bonitinho meu desenho. Tem assinatura. Para você entender esse desenho, o autor precisa explicar para você, não é verdade? Vocês só estão sabendo que é ele hoje, vocês conhecem, porque vocês foram meus alunos, vocês só sabem disso porque o autor falou para vocês. A Bíblia é igual. Ninguém consegue saber, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E ele não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Para isso, o autor da carta, o autor do livro, o autor da Bíblia, o autor da vida, ele precisa se revelar para nós. E aqui fala, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, quando a gente discute e a gente bate que só existe um caminho, é porque só tem um caminho. E quem é que dá essa garantia para nós? O próprio Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado. O Espírito Santo de Deus nos convence da justiça. O Espírito Santo de Deus nos convence do juízo. Eu passo a entender a obra de Deus. 1 João 2,20 diz assim, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Louvado seja Deus. Tem um outro versículo, João 14, 26. Abre aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Eu estou falando para você uma coisa que você já sabe, mas para você ficar mais catedrático na coisa, você ficar mais entendido na coisa, para você poder orientar, porque as pessoas não sabem absolutamente nada de Deus, nada. O mundo não sabe nada sobre Deus. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, tem uma versão que diz assim, mas o advogado, né? O Espírito Santo, mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Então, quem é que vai ensinar a Bíblia, a palavra de Deus para mim? O próprio Deus. Ele vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No livro de João, capítulo 15, no versículo 26, mas quando vier, versículo João 15, 26, mas quando vier o Consolador, ou o advogado, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. A revelação da verdade, do conhecimento, do entendimento, é o próprio Deus que nos revela. A intimidade, o segredo de Deus é para aqueles que temem a Deus. No livro de João, no capítulo 8, versículo 51. Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 51. Se tem um versículo que eu gosto da Bíblia, é esse. Eu gosto desse versículo. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, o que acontece com ele? Nunca, olha que maravilha, nunca
verá a morte. Nós não vamos dar esse prazer para ela, nós não vamos conhecer a morte. E eu também não quero conhecer, louvado seja Deus. Eu não quero conhecer. Nunca verá a morte, nós não veremos. Isso é promessa, queridos. Para quem? Para quem já saiu da morte para a vida. Né? Jesus diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Uma outra versão, uma outra referência. 1 João capítulo 5, versículo 20. Olha que versículo gostoso esse. 1 João capítulo 5, versículo 20. Primeira João 5, 20. Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E ele nos deu entendimento para conhecermos hoje o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, ou glória. E no que é verdadeiro nós estamos hoje. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. E este é a vida eterna. Vou ler de novo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E ele já nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho. No que é verdadeiro nós estamos, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus. Uma outra referência, no 1 João, capítulo 2, versículo 26. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quando nós recebemos o Espírito Santo, e a Bíblia diz assim, recebeste a unção do Santo, e aí o versículo 27 diz assim, a unção que vós recebestes dele, fique em vós. E a unção que você recebeu dele, porque vós tendes a unção do Santo, sabeis tudo, versículo 27, 1 João 2, 27, diz assim, e a unção que vós recebeste dele, fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela nos ensinou, assim nele permanecerei. Olha que maravilha! Não é lindo esse versículo? A unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Como a sua unção vos ensina todas as coisas é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção de Deus. Quando nós recebemos esta unção, nós sabemos. Então, quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, que diz assim, mas faço-vos saber que o evangelho que eu recebi não de homem algum, mas eu recebi do próprio Deus. Quem ensina a Bíblia para nós, queridos, é o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós. João 14, vamos ler lá, João 14, 17. Estou repetindo todos os versículos, você já conhece de cor e salteado. Mas isso é bom, a gente aprende, tem um método que a gente aprende sempre, eu gosto muito de dizer, é o método de saturação. A gente satura a nossa mente e aí nós não somos, jamais seremos confundidos, ninguém nos confunde. João 14, 17. Vou ler o 16 também. Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por quê? Não vê ele e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele
habita em vós, convosco, e ele estará em vós. Não é maravilhoso? Fala a verdade. Por isso que a gente sempre diz, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem é que me ensina todas as coisas? Deus. Quer ver um outro texto maravilhoso? 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Olha que versículo maravilhoso. Porque em tudo, vou repetir, está me ouvindo? Em tudo, fostes enriquecidos nele. Aleluia. Em toda a palavra e em todo conhecimento. A Bíblia, nós recebemos o Espírito que provém de Deus para que hoje nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, medita na minha palavra dia e noite, porque é a palavra de Deus que se revela para nós, ela se faz carne, ela é revelada. A palavra de Deus para nós é revelada. Se alguém tem falta dessa sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberamente. E a palavra de Deus ela é fiel. E o versículo 7, do capítulo de 1 Coríntios, versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, meus amados irmãos, o crente não se confunde. Aquele que tem relacionamento, que tem intimidade, que tem compromisso, que conhece o Senhor, que conhece a Jesus, que tem um compromisso com Deus de orar, de meditar, de ler a Bíblia, ele não é confundido. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos convence. Uma vez falaram assim para mim, vocês crentes, vocês são muito soberbos, vocês são muito presunçosos, vocês se acham o dono da verdade. Eu falei para ele, não, nós não somos dono da verdade, é o contrário, a verdade é que nos possui. Ela nos possui, porque a Bíblia fala que nós fomos comprados por bom preço. Quem me resgatou, quem me comprou, quem me deu vida, quem pagou o preço por mim, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, fala que nós temos, ele nos comprou, ele nos resgatou pelo preço de sangue. Nós somos comprados por preço de sangue. Louvado seja Deus. Eu falei 1 Coríntios, é isso mesmo? Deixa eu ler lá. Capítulo 6. Isso. Eu falei, não sabeis que o nosso corpo, 1 Coríntios 6, 19, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Por quê? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, o nosso espírito pertence a Deus. Então não sou eu que sou o dono dela. É o contrário, ele que me possui. Por isso que agora é Cristo em mim. Ele me resgatou, ele me libertou, ele me comprou, ele me santificou, ele me justificou, ele me glorificou. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus, hoje, nós somos, em Cristo Jesus, hoje, uma nova criatura, para a glória de Deus. Por isso, queridos, hoje nós temos essa confiança, essa garantia de que quem me instrui, quem me orienta, quem me mostra o caminho, quem alegra o meu viver é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém?